Bem, animados, avaliações terminadas. Hoje nós começaremos a apostila 2, o módulo 9. E o assunto que a gente vai tratar hoje, eu acho bem legal, é a biografia. Não sei se algum de vocês já chegou a ler algum livro que traz a biografia de alguém. Geralmente a biografia é de alguém famoso. Eu digo geralmente, porque hoje pessoas comuns também escrevem as suas biografias e muitas até bancam a publicação, compram com o próprio dinheiro os serviços de uma editora e publicam a sua biografia. É um tipo de texto bem interessante, porque biografia significa história da vida. Então, a biografia de alguém é a história da vida dessa pessoa. Se nós pensarmos no modo de escrever uma biografia, quanto à forma, é um tipo de texto narrativo. Alguém vai contar a história da vida de alguém. Então a gente vai obedecer às regras de uma narração. O que é importante numa narração? Nós situarmos sempre o nosso leitor no tempo. Então, para escrever uma biografia, é importante a gente situar o leitor no momento histórico em que a vida daquela pessoa aconteceu. Pode ser que ninguém nunca tenha lido um livro biográfico, mas é capaz de já terem assistido a algum filme que contava a história de alguém. Existem publicações de muitas biografias, muitas pessoas famosas já tiveram a sua vida publicada. A realeza, por exemplo, tem sempre um biógrafo que acompanha o dia a dia. O príncipe Charles da Inglaterra, por exemplo, a rainha Elizabeth, eles têm sempre alguém que acompanha o dia a dia, a vida deles, e vai dali retirando fatos que são relevantes para que no futuro seja publicada uma biografia. Uma pessoa pode contratar alguém para escrever a sua biografia. Se a própria pessoa escreve, já vai se tratar de uma autobiografia. A própria pessoa conta a sua vida. Mas a autobiografia é um assunto que nós vamos um pouquinho mais adiante falar. Eu queria deixar claros aqui alguns pontos que são importantes. Primeiro, o tipo de linguagem. Existe um tipo de linguagem que seja obrigatório? Não. A linguagem deve ser correta, sempre o uso da norma culta. Mas, dependendo da pessoa de quem a vida é contada, a linguagem acompanha mais ou menos o tipo de vida que aquela pessoa teve ou ainda tem. Muitas pessoas têm a sua biografia publicada ainda em vida. Outra coisa importante: quando você escreve uma biografia, você tem que respeitar os fatos, as coisas verdadeiras. Não se coloca numa biografia aquilo que não é verdade. Então é necessária uma pesquisa ou um acompanhamento. Como eu falei aqui, a vida da família real inglesa, o biógrafo acompanha o dia a dia. Então ele conhece, ele sabe o que é verdadeiro e que é importante para depois ser colocado numa biografia. O nosso módulo abre com uma foto, olhem aqui. Eu não sei se todos já receberam a apostila de papel. Ele abre com uma foto de um biografado importante, que é o Steve Jobs. Então existe um livro que conta a vida do Steve Jobs. Um outro detalhe é quanto a ser ou não publicada uma biografia.
Ocorreu há algum tempo uma grande confusão, porque um jornalista resolveu publicar uma biografia do Roberto Carlos sem a autorização do Roberto Carlos. Isso foi parar na justiça. Então, escrever a vida de alguém sem que essa pessoa autorize é um crime? Na verdade, não. Existe uma garantia legal de que uma biografia pode ser, sim, publicada sem a autorização da pessoa biografada no caso. Então, a confusão que o Roberto Carlos criou acabou trazendo isso à tona. E, de repente, muitos escritores que tinham biografias interessantes para serem publicadas resolveram até publicar, já que a lei garante. Mas o que é importante, pessoal? É a verdade. As pessoas públicas têm a sua vida muito exposta. A vida de uma pessoa pública é de domínio de todo mundo. A própria internet revela: o fulano casou com a fulana teve 2 filhos, aquele casal determinado se separou. Então, as pessoas que são famosas, elas acabam não tendo muito como esconder a sua vida. Mas daí, numa biografia, fatos que não são verdadeiros serem publicados, isso sim pode gerar um problema jurídico. A pessoa que escreveu e contou mentiras, aí sim ela pode receber uma punição. Então, repito, geralmente biografias são escritas de pessoas famosas, mas isso não é uma regra. Qualquer um pode ter a sua biografia publicada. O nosso cuidado tem que ser informar o nosso leitor do momento histórico da vida daquela pessoa, para que ele possa se situar, já que nós sabemos que os hábitos mudam de uma época para outra. Então, quem viveu em 1800 tinha hábitos muito diferentes daqueles que vivem agora, em 2020. Sendo verdadeiros os fatos, seguindo um tempo cronológico, seguindo uma lógica e sendo bem escrita, é muito interessante a leitura de uma biografia. Procurem saber que biografias de famosos seriam do interesse de vocês, a biografia de um ídolo. Você saber mais sobre a vida do seu ídolo lendo a biografia dele. Busquem também filmes que são biográficos. Determinado filme conta a história de determinada pessoa. É bem gostoso, e quando nós chegarmos na autobiografia, que virá daqui a algumas aulas, nós vamos fazer uma prática de cada um escrever um pedacinho da sua própria história. Depois nós vamos combinar e eu garanto que vocês vão gostar muito. Eu peço que façam os exercícios que estarão disponíveis no plural e que não deixem de participar da nossa sala virtual. Vocês vão receber o link e é importante a presença pontual e a participação de todo mundo. Tragam exemplos de livros que já leram, de filmes que já assistiram, tragam suas dúvidas e aí a gente poderá conversar um papo bem gostoso. Então, até a hora da sala virtual, espero todo mundo pontualmente chegando, porque cada minuto que você perde acaba sendo um prejuízo para você. E lembro que a frequência, também o desempenho, que vai gerar uma nota já agora para o segundo bimestre, são importantes nesse momento. Fazer os exercícios, assistir a videoaula e participar do Hangout. Até depois, então, um beijo para todo mundo.